Graça e paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém? Vamos orar pela palavra. Curva a sua cabeça no seu lugar. Senhor, nós oramos pela palavra dessa manhã. O pão que o Senhor está colocando na nossa mesa, o alimento, nós necessitamos, Senhor, para fortalecimento da nossa vida. Nós oramos nesta manhã, Senhor, que essa palavra venha encontrar morada no nosso coração. Ela venha germinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pega a sua Bíblia, toma a sua Bíblia. Abra comigo em Salmos, capítulo 51. Livro de Salmos, capítulo 51. Agora procure não andar, não levantar, não conversar, não mexer em telefone, não atender ligação. Amém, queridos? A gente tem que respeitar a palavra de Deus. Salmo 51 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente é que fiz o mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Por enquanto, só até aqui. Você pode deixar esse texto aberto. Domingo passado, o Senhor nos deu uma palavra para nós falarmos sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, e o Senhor me levou novamente a voltar nesse assunto. Eu fico feliz porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? E quantos estiveram aqui domingo passado? Deixa eu ver. E liberei uma palavra que o Espírito Santo mandou liberar sobre confissão de pecado. E alguns irmãos me procuraram até essa semana para confessar os seus pecados, confessar, né, as suas dificuldades. E eu fico pensando, será que no meio da congregação aqui existem irmãos que têm pecado e irmãos que não têm nenhum pecado? Ou irmãos que pecam mais, ou irmãos que pecam menos? Será que existe isso? Eu acredito que não. Eu acredito que a começar por mim, que estou aqui com a Adriana, até o último lá da última fileira, todos nós temos pecado, nós temos cometido falhas diante de Deus, pecados que podem custar a nossa intimidade com Deus. E isso é muito sério. Isso tem que ser levado a sério. Infelizmente, hoje, as igrejas não pregam contra pecado. Na verdade, para ser sincero, muitas igrejas estão com muitas cadeiras vazias, como é hoje nessa manhã, porque elas não pregam contra o pecado. E a verdade é que muitas pessoas, né, que não estão mais congregando na igreja, ou passaram por aqui e não ficaram, foi porque elas não suportaram a sã doutrina, não suportaram uma mensagem que prega contra o pecado, né? Até inclusive, já falei isso aqui, falo de novo. Teve um domingo que eu preguei aqui, e no final da palavra tinha um visitante que inclusive é pastor, e ele chegou em mim e falou: olha, eu não gostei do que você pregou, acho que você foi duro demais, né? Então você vê a que ponto chegamos até de um pastor achar que o outro pastor não deve pregar contra o pecado. Inclusive, vim na congregação da gente a decidir o que a gente deve pregar ou não pregar. Então, assim, na verdade, hoje em dia isso está acontecendo, é muito comum, né? E as igrejas que não pregam contra o pecado estão crescendo em números, mas não estão povoando o céu. Porque o que faz eu e você ir para o céu, querido, é a graça. Amém? E para que nós possamos
reconhecer a graça do Senhor, nós precisamos nos arrepender. E esse processo de arrependimento, quem faz é o Espírito Santo. E para ele fazer, você tem que abrir o teu coração. E eu vejo um exemplo aqui na vida de Davi. Esse salmo foi escrito por Davi. Todo mundo sabe, né? Por isso eu peguei esse exemplo, a história de Davi. Davi, ele era um menino que cuidava de ovelhas, que estava no pasto, trabalhando ali, cuidando das ovelhas do seu pai, dos seus irmãos. E de repente, Davi é levantado por Deus, né, para ser um rei. Agora ele não está mais naquele nível de batalha que ele vivia antes. Qual era o nível de batalha dele? Vigiar as ovelhas, impedir que lobos e leões e ursos traçassem as suas ovelhas, impedisse que elas se extraviassem do caminho. Essa era a guerra dele. Na verdade, o diabo muitas vezes coloca na nossa mente em que nós vamos chegar num nível na nossa vida em que nós não teremos mais guerra. Mas isso é uma mentira. A verdade é, quanto mais você cresce e mais Deus te dá unção, mais responsabilidade é. E mais guerras virão em níveis diferentes. Você vê que quando Davi estava ali sozinho, cuidando das ovelhas, ele vivia um nível de batalha. E qual era o nível de batalha que ele vivia? Solidão, rejeição. Como eu vou fazer um bom trabalho para recompensar a quem? Porque ele era o mais novo da casa dele. Metade daquele rebanho era do irmão mais velho e outra metade dividiria entre todos os irmãos. Quer dizer, Davi ficaria com a menor porção. Por que então ele defenderia, arriscaria a vida dele para defender algo que não é dele? Na sua grande maioria não é dele. Então essa batalha ele enfrentava dentro dele. Vou ser honesto e cuidar dessas ovelhas com todo o meu vigor, ou eu não vou esquentar a cabeça porque não ligam para mim também. Então ele enfrentava esse nível de guerra, de batalha. Ele enfrentava fisicamente, porque ele enfrentava animais que queriam devorar as ovelhas. Mas agora ele vai enfrentar o gigante. E agora Deus dá uma unção sobre a vida dele para que ele se torne uma pessoa pública. Porque para ele ser rei, ele tem que ser uma pessoa pública, reconhecida por Deus, mas também pelos homens. E agora traz à tona Satanás na boca de Golias um outro nível de batalha. E que nível de batalha é esse agora? O nível de batalha em que o gigante fala para ele: quem é você que vem contra mim? O nível de batalha agora de identidade. Porque você só pode ter um ministério público se você sabe na intimidade, na sua essência, quem você é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando Jesus ele se tornou público aos olhos das pessoas, né? Antes Deus trabalhou nele esse processo de identidade. E aí, quando o ministério dele vai se tornar público, né? Ele é batizado nas águas, vem uma voz do céu que fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É ele que é meu filho. O que é isso? O que você vai ser nessa terra? Você vai expressar a vida do Filho de Deus. Você vai expressar a minha paternidade e a sua vida como sendo meu filho. E aí então ele vai para o deserto. E você lembra o que Satanás fez com ele? Se você é o Filho de Deus, faça isso. Quando ele estava isolado, sozinho, ele enfrentava um nível de batalha. Agora, quando ele se torna uma pessoa pública, veja bem, assim como Davi, ele enfrenta um outro nível de batalha, que é na sua identidade. Você só pode ter um ministério público. O que é isso? As pessoas reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Você não pode ter esse ministério sem antes saber quem você é. Tem convicção do que Deus tem para você, do propósito que Deus tem para você. Porque quando você tem um ministério público, as pessoas vão te questionar. Como esse querido irmão veio e me questionou, eu respeitei a opinião dele, só que é a opinião dele. Falei: você é homem de Deus, flua no que Deus tem para você lá. Aqui não é seu lugar. A palavra selecionou quem fica aqui e quem não fica. Vá, flua. Eu não estou dizendo que só quem está aqui que é de Deus. Não sou louco de dizer isso. Mas eu tenho, assim como eu respeito você, quero que você me respeite. E eu acredito que tudo que eu preguei é de Deus. Deus falou para mim falar e eu não mudo uma vírgula do que eu falei. Então, eu tenho 36 anos, aparento ser mais novo do que sou, e constantemente eu enfrento isso. As pessoas me questionam a autoridade de Deus na minha vida, questionam as bênçãos de Deus na nossa vida, questionam tudo. Mas as pessoas não sabem das batalhas que nós já passamos. E eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. Então isso não pode me afetar. Amém? Hoje nós podemos ter um ministério público, cuidar de pessoas, porque nós sabemos quem nós somos em Deus.
Eu não espero a aprovação das pessoas para saber se o que eu estou fazendo é de Deus ou não é, ou se eu fui chamado para fazer isso ou não. Eu não necessito dessa igreja cheia de pessoas, todas as cadeiras estejam cheias, com pessoas sentadas, para saber que Deus fará grandes coisas aqui. Eu simplesmente sei, eu simplesmente tenho convicção disso. Mas agora Davi, ele vai para um outro nível. Agora ele está sentado no trono. E nesse trono que ele está sentado, ele está representando um Deus. Deus queria colocar um rei que governasse como Deus governaria, sentado naquele trono. Deus, ele é um Deus justo. A Bíblia fala que o Senhor está sentado no trono e que a base do seu trono é justiça e juízo. Então a base, o alicerce do governo de Deus são duas coisas muito básicas. Se alguém perguntar qual é a base do governo de Deus, o governo de Deus é justiça e juízo. As pessoas começam a pintar um Deus de uma forma que ele não é. E aí eu não me importo quando as pessoas dizem coisas ao meu respeito, mas eu me importo muito quando as pessoas dizem coisas a respeito de Deus de forma equivocada. Por exemplo, as pessoas acham que Deus é só o Deus do amor, é só o Deus da graça e da misericórdia. Mas a própria palavra está dizendo que a base do seu trono não está falando de paternidade, está falando de governo. Deus, além de pai, ele exerce um governo. Nós não podemos confundir as coisas. É a mesma coisa de você trabalhar numa empresa onde o dono da empresa é seu pai. Se você confundir as coisas, você não vai se dar bem lá no que. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, nós não podemos confundir, misturar. Deus é o nosso pai, amoroso, cuidadoso, quer nos dar uma ideia. E também, ele é aquele que vai nos julgar no final da nossa vida. Vocês estão entendendo? São duas coisas totalmente diferentes. Deus, ele é muito grande. Deus, ele tem vários atributos. E nós não podemos querer trazer Deus para nosso entendimento, mas temos que tentar entender Deus como ele é. A palavra fala, os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então, se a palavra está dizendo isso, quer dizer que eu não posso querer entender Deus segundo os meus pensamentos. Ele mesmo está falando, olha, a maneira que você pensa de mim não é o que eu sou. Procura saber como eu sou. Eu não posso querer ser amigo de uma pessoa sem conhecer quem ela é, e quais são as necessidades dela, para me poder suprir ela também. Eu não posso querer ter um relacionamento com Deus e esperar ser abençoado ou estar suprindo a expectativa de Deus em relação a mim, se é que tem isso, sem saber o que Deus é, quem Deus é. Então, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Nós estamos falando de governo. Então, Deus, ele é assim, ele é justo. A Bíblia fala que para com o justo se mostras justo. A palavra de Deus é muito clara. Se você arrepende do seu pecado e o sangue de Jesus te purifica, você é justificado. Então a justiça de Deus vem sobre a tua vida. Mas se você não se arrepende do seu pecado, o juízo de Deus vem da mão de Deus. Amém? E Deus desejava que Davi tivesse caráter e tivesse uma vida que expressasse esse tipo de governo lá em Israel. Quando Deus colocou Davi para governar em Israel, ele desejava isso de Davi, que ele fosse um homem justo e um homem que executasse o juízo de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque quando o nosso coração é contaminado pelo pecado, nós prontamente queremos declarar juízo sobre as pessoas. Por exemplo, o próprio apóstolo João, que é o apóstolo do amor, o povo começou ali a se levantar contra Jesus. Ele falou, o senhor quer que eu ore e mande fogo do céu para acabar com esse povo? Ele querendo que o juízo de Deus se apressasse sobre o povo. E então, Davi está lá no trono, governando, e aí de repente, ele tem lá ouro, ele tem prata, ele tem riqueza, ele tem tudo. Deus deu tudo para ele. Ele ia para as guerras, e Deus falava, olha, você vai ganhar essa guerra, e o ouro e os bens que você trouxer dessa guerra, parte você vai usufruir, porque você está sendo um instrumento meu, e parte você vai voltar para o povo e voltar para mim, para o meu templo, para a minha glória. Tudo que Deus faz, Ele não faz para glorificar o homem, Ele faz para glorificar a Ele no homem. Entendeu? Diga amém. Tudo que Deus deseja fazer na sua vida, querido, não é para glorificar você. Deus não te dá um carro para você sair mostrando que você tem um carro bom. Deus não te dá coisas para você ser glorificado nas coisas. Deus usa das coisas da sua vida para que Ele seja glorificado em você.
Tudo é para a glória de Deus, não se engane. E então, Deus colocou Davi no trono para a glória de Deus. E Deus queria que Davi fosse um rei de justiça e de juízo. Repita comigo, justiça e juízo. E então, Davi vai em várias batalhas e vence todas, porque Deus fala exatamente o que ele tinha que fazer em cada batalha. E Deus falava, cada batalha aqui que você está enfrentando, eu estou garantindo a vitória. E então, determinada vez, Davi ficou cansado de ir para a guerra. Tome cuidado, preste atenção. Tome cuidado, você que sempre ora, que sempre busca, que sempre faz, de repente algo te cansa. Ah, eu estou cansado, essa semana eu vou dar um tempo, não vou orar. Essa semana eu não vou entrar em guerra. Essa semana eu não vou ler Bíblia. Essa semana eu não vou na igreja. Essa semana eu vou... Tome cuidado. Davi estava sempre guerreando. Estava sempre com flechas e espadas apontadas e lanças na sua direção, na direção do coração dele. Mas ele não correu tanto risco na sua vida estando na guerra, estando sendo alvo de flechas, de arcos, de espada, quanto no dia que ele decidiu não ir para a guerra. Quem está entendendo aqui? Talvez o maior risco que nós enfrentamos não é de estar na guerra, mas é de deixar de estar na guerra. Talvez você fale, pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. É espada para todo lado, é lança, é flecha. Tem hora que parece que a flecha daquela de Satanás, alguma batalha dela vai transpassar e vai me atingir. Deixa eu te falar, é melhor estar na guerra do que não estar nela. A maior guerra que nós travamos é quando nós deixamos de ir para a guerra. Ele não foi para a guerra, ele decidiu tirar um tempo. Muitas vezes nós cansamos, isso é fato. Quem aqui muitas vezes fica cansado? Quantas vezes aqui você já quis chutar o balde? Eu também. Só que tem o seguinte, a palavra de Deus diz lá em Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão. Você não acha nenhum texto na Bíblia que a Bíblia fala assim, não, tira um tempinho. E você também não acha nenhum texto na Bíblia que Deus fala, não, você está cansado, se vira, continua indo, ó. Não, a Bíblia não manda você nem parar e não manda nem você ir além da sua força. A Bíblia fala para você vir até Ele, ser renovado e continuar na sua batalha, e continuar no objetivo que Deus colocou. Se você está cansado, está fraco e falou, eu dei um tempo, desanimei, sabe por quê? Você não espera no Senhor, você não confia no Senhor, você não buscou renovo no Senhor. E então Davi não buscou renovo no Senhor, ele buscou renovo no resultado das lutas que ele tinha vencido, no ouro, na prata, nas mulheres que ele tinha. Ele começou a desfrutar do que Deus deu para ele, encontrando gozo e prazer naquilo, e não no Senhor. E de repente ele saiu na sacada da casa dele. E quando ele saiu na sacada da casa dele, o que ele viu? Uma mulher nua tomando banho. Linda. Não se bastasse ele ter várias mulheres, ser um homem rico, ele tinha que olhar para a mulher de outro. E ele ficou encantado por aquela mulher, ele ficou olhando, e olhando, e olhando, e desejando aquela mulher, sexualmente, fisicamente. Veja que Davi não caiu da noite para o dia. Eu já fui explicando aqui. Agora Davi está no trono, e ele está ali para representar o governo de Deus. E o governo de Deus, eu já falei aqui, são duas coisas, é o quê? Justiça e juízo. Se ele decepcionasse as pessoas e não expressasse aquilo que Deus colocou ele para expressar, as pessoas iriam ficar frustradas. Ele deixar de cumprir o propósito. E Davi começa a olhar para a mulher. Aqui tem várias mulheres de vários irmãos. Eu tenho a minha esposa. Imagine que eu paro de olhar para minha esposa e começo a olhar para cada mulher e desejar cada mulher que está aqui. Desejar aquilo que não é meu de direito. E Davi fez isso. Entenda bem o que eu estou dizendo. Ele enfrentou níveis de batalha. Não se engane. Vai ter um dia que eu não vou precisar mais enfrentar batalha. Isso não existe. Agora Davi está enfrentando outro nível de batalha. E essa batalha é Satanás olhando para Davi falando, eu preciso desmoralizar ele. Eu preciso que as pessoas olhem para ele e não achem nenhum motivo para glorificar ao Deus dele nele. Veja bem, o diabo fará de tudo para que você não seja um instrumento para a glória de Deus. Entenda bem isso. Não é a sua causa, mas é a causa de Deus que você representa. Parar de tudo. Para você perder o controle, para você xingar, para você fazer atitudes que envergonham o Evangelho.
A Bíblia fala que é inevitável que venham os escândalos. Mas, ai! Fala comigo, ai! Por aquele que vem o escândalo. Então, meu irmão, Davi ele foi perdoado. Só que tem o seguinte: teve filho que matou filho, teve o próprio filho dele que deitou com a própria irmã e transou com a própria irmã, numa praça pública, entre outras coisas. Então estou muito. Ai, mas Deus é misericordioso, é Deus, para perdoar, mas a consequência do seu pecado você vai ter que pagar. Não tem como. A fatura da consequência você vai ter que pagar. Eu dei um exemplo aqui esses dias de um irmão de Deus transformado. Eu morei na casa dele uns 3 meses, um testemunho exímio. Ninguém falava que ele foi homossexual um dia, obreiro na igreja. E de repente, alguns anos atrás, fiquei sabendo que ele faleceu do quê? AIDS. Resultado do passado, da vida dele, que ele teve no passado. Deus o perdoou, ele era um homem transformado, um homem de Deus. Porém, ele teve que pagar com a consequência do seu pecado. Morreu, porque o salário do pecado é a morte. Fala para o seu irmão, o salário do pecado é a morte. Meu irmão, aonde o pecado passa, ele arrebenta com tudo. E o problema é que nós temos pessoas que estão dentro da igreja, mas que continuam pecando. Como eu falei, todos nós. Então, quando uma palavra que traz esse tipo de confronto vem, e nós não somos sinceros, nós queremos nos opor a ela, e não nos quebrantar diante. E a nossa situação piora. Davi começou a olhar então aquela mulher, e o diabo olhando falou: eu preciso derrubar esse cara, porque o nome de Deus não pode ser glorificado através da vida dele. Isso que Deus te deu, querido, é para que o nome de Deus seja glorificado nisso que Deus te deu. A casa que Deus te deu, o carro que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, o marido que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, é para a glória dele. Será que você levanta de manhã cedo e pensa: o que eu farei hoje para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida? Será que as palavras que saem dos seus lábios têm glorificado a Deus? Será que aquilo que você reúne com outros irmãos para falar glorifica a Deus? Será que os comentários que você tem tido com outras pessoas têm glorificado a Deus? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu desejo e oro para conhecer essa igreja que está lá em Atos, que fala assim, que eles tinham um só coração, um só entendimento, um só Espírito. Lá na igreja de Atos não tinha assim, ó, quantos concordam com isso? Ah, eu concordo, eu não concordo. Ah, quantos acham isso? Não, eu tenho uma opinião, eu tenho outra. Quantos acham que deve ser assim? Não, eu acho assim. Não, fala que todos tinham a mesma maneira de pensar. E que Deus fazia coisas grandiosas, lê lá em Atos, pelas mãos dos apóstolos. Sabe quando Deus usa os líderes da igreja? Quando a igreja é unida. Eu posso ralar de orar, pagar o preço. Enquanto a igreja não for unida, Deus não fará poderosas coisas, grandiosas coisas. A Bíblia fala que eles tinham um só senso comum de entendimento. O que eu não quero desviar muito dessa menção, mas eu quero explicar isso. Mas pastor, existe opinião, cada um tem uma opinião. Sim, claro. Mas quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu me coloco na cruz, só existe uma opinião que tem que governar a minha vida, e essa opinião está aqui dentro. Então eu não posso ter uma opinião sobre pecado, e você ter outra opinião sobre pecado, e o outro ter outra opinião sobre pecado, e o outro ter outra opinião, porque a Bíblia tem uma só opinião. Ah, pastor, mas a Bíblia cada um interpreta de um jeito. Mentira. A Bíblia foi inspirada por Deus. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o entendimento do que a Bíblia fala. O mesmo Espírito que mandou João escrever, o anjo apareceu para ele e falou: escreve isso, isso. Ele está aqui nessa manhã, falando para mim exatamente o que eu tenho que falar para você. Então, quer dizer, se você é um conosco na palavra, no que está escrito na Bíblia, você não vai ter uma opinião diferente em nada. O que você acha? Você acha que é certo beber uma cervejinha? Não, eu acho, na minha opinião, que é certo. E você? Não, eu acho que é errado. Ah, então o negócio é o seguinte, para não perder ninguém aqui na igreja, você bebe sua cerveja, quem não quiser beber não bebe, tá tudo certo, amém? Glória a Deus. Que essa igreja seja cheia de gente aqui, que o povo dê muita oferta, muito dízimo, isso que me importa. Não, mas a Bíblia fala o quê? A Bíblia deixa muito claro que, leia lá em Gálatas 5,
que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, você quer ir para o inferno bebendo a cerveja? Continua bebendo, o problema é seu. Mas a Bíblia fala, não é opinião sua. Que se lasque a sua opinião, está escrito aqui. Está escrito aqui, acabou. Não vamos achar argumentos para pecarmos mais. Vamos ser homens e mulheres que assumimos. Pastor, o negócio é o seguinte, eu sei que está escrito na Bíblia que beber cerveja é pecado, mas eu gosto, eu vou beber. Amém? Amém, meu irmão. Fica vindo na igreja aí, ninguém vai te incomodar, bebe a sua cerveja, posta foto você bebendo cerveja, trazendo cerveja não sei da onde. O problema é seu, ninguém vai te incomodar, mas seja homem e mulher de assumir o seu pecado. Quem está entendendo? Estou sendo muito objetivo. Ah, pastor, mas sabe o que é? O negócio é o seguinte, não tem nada de errado, né? Se eu pegar e pegar um dinheiro emprestado com a agiota lá, que Deus está abençoando, não sei o quê, aí vai na Bíblia. Esses dias eu peguei a Bíblia, vários versículos, e mostrei para uma pessoa que a agiotagem é pecado. Aí a pessoa que é de outra igreja, que é obreiro na outra igreja, é agiota e queria emprestar dinheiro para esse irmão. E esse irmão dessa igreja que é agiota e idiota, que é obreiro, começou a descer o pau nele, que ele não podia frequentar a igreja aqui, porque aqui as irmãs usam calça, que aqui as irmãs usam brinco. Mas esse safado, esse canalha, esse falso profeta, quer tirar o cara da igreja, porque simplesmente as irmãs usam brinco, mas ele vende no bar dele, ele tem um restaurante, ele vende cerveja, vende pinga, e ainda é agiota. Sabe o que ele é para mim? Um falso profeta. A Bíblia fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos. E eu gosto de falar e dar nome. Aí as pessoas que estão amarguradas com a igreja, entra lá e assiste vídeo do Caio Fábio. Aquela cara de cachaceiro que o Caio Fábio tem. De fumador de charuto e de cachimbo. E fica aquela aguinha pingando lá atrás com a cachoeirinha, tipo um esotérico. Não, que meu irmão, você não precisa seguir o pastor, você não precisa ir na igreja, a igreja é você, lá. E aquele safado, sem vergonha, que não consertou a vida dele, ele adulterou. Ele adulterou. E ele pegou e largou da mulher dele e casou com uma outra mulher. E ele está pregando e tem milhares de pessoas que assistem ele. Na igreja dele, ele aceita fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Na igreja dele, pode beber vinho, pode beber cerveja. Vai lá e vê os comentários dos vídeos que as pessoas assistem. Vai um irmão e coloca um versículo bíblico, vem todo mundo em cima e arrebenta. Então eu te pergunto, será que a Bíblia ela é democrática? Eu digo que não. A Bíblia ela fala, é assim, meu irmão, não seguiu isso aqui, você vai para o inferno e acabou. A Bíblia fala assim, eis que eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe o que você quer. Se você escolher a vida, a bênção, você vai ter a vida. Se escolher a morte, você vai para o inferno. Acabou. Isso é democracia? Não. Não é democracia. Porque eu quero pecar, mas não quero ir para o inferno e quero que Deus respeite a minha opinião. Não quero ir para o inferno. Quero pecar e ainda ir para o céu. Deus aí não respeita a nossa opinião. Ele quer que nós respeitemos a opinião dele. Ele quer que nós respeitemos os preceitos dele. Ele quer que nós respeitemos, irmãos, os mandamentos dele. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de querer viver uma libertinagem dentro da igreja. Não use da liberdade para viver de libertinagem. Enquanto eu for pastor aqui, Deus me der fôlego, eu vou pregar contra o pecado aqui. E vou ser radical e vou ser severo contra o pecado. Porque eu sei, só eu sei o que o pecado pode fazer na minha vida. E eu não quero mais ser escravo desse lixo, desse pecado. Veja bem, não estou pregando contra pessoas que pecam. Eu estou pregando contra as pessoas que querem se justificar vivendo no pecado. Qualquer pessoa que me procurar, pastor, eu fiz isso. Vamos orar, vou te ajudar, vou te aconselhar, vou ensinar a palavra. Mas pessoas que não querem assumir o seu pecado e querem justificar dentro da palavra. Quando eu falo que o Caio Fábio é um safado, eu falei aqui, ele é, porque ele é um cara pilantra. Ele tem uma influência muito grande na mídia e na internet. E muitas pessoas estão ouvindo ele. E ele está mandando gente para o inferno, querido.
Sabe por que ele está deturpando a palavra? Ele é um falso profeta. Enquanto os pastores não tiverem coragem de falar o que eu estou falando aqui, vai ter um tanto de gente indo para o inferno. Eu falo sim, eu sou pastor dessa igreja sim, e falo aquilo que eu quiser, e Deus mandar eu falar sim. Quem não gostar, vai para outra igreja. Não gostou? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Porque eu tenho que ser livre para pregar aquilo que meu Deus manda eu pregar. Jesus, ele chegou nos cambistas. A Bíblia fala que o zelo pela casa de Deus o consumiu. Ele fez assim, irmão. Ele chegou no cambista. Você está vendendo as coisas? Desse jeito assim que ele fez. Foi invocado hoje. É desse jeito que ele fez. Ele chutou a mesa. Pastor, que absurdo! Jesus fez isso, lê lá. Aí ele pegou uma cordinha. Vou chutar de novo, irmão. Fica aí. Ele pegou uma cordinha de couro e chegou nele, nos caras. Vem cá para você tomar vergonha na sua cara. E bateu neles. Mas Jesus é amor. Ai! Jesus desceu o chicote neles. Ele chutou a mesa, ele virou tudo. Cambada de ladrão, ele falou. Vocês estão fazendo a casa do meu pai covil de lobos, bandidos. Vamos rasgar essa parte da Bíblia. Acha lá e rasga para mim, por favor. E joga no fogo, então, essa parte. Será que Jesus foi radical naquela hora? Ou ele queria somente defender o Evangelho? O Evangelho não precisa de defesa, ele precisa. Ele precisa sim. Esse termo na teologia se chama apologético. Sabe por quê? Estão deturpando a palavra do meu Deus. Querido, eu fico indignado mesmo, quando as pessoas pegam aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, e elas deturpam, elas profanam. Sabe por quê? Só eu sei. Aí você pode achar que eu estou sendo muito bravo. Deixa eu te falar. Sabe por que eu fico tão triste com isso? Porque só eu sei a graça que me salvou. Só eu sei o sangue que me limpou dos meus pecados. Só eu sei do tanto que eu dependo desse sangue. Do quanto pecador que eu sou. Só eu sei o tanto que eu oro todo dia. Deus, me ajuda, me limpa, me lava. Eu não posso mais deixar que esse monstro saia para fora. Só eu sei o quanto que eu dependo da graça. Então não vamos usufruir da graça para justificar nossos erros. A diferença de Davi e Saul foi muito grande, sabe por quê? Saul não foi homem, não teve peito para falar, eu pequei, eu fiz isso mesmo, fiz isso, não. Davi foi macho, foi homem, falou, eu pequei contra ti, eu fiz isso, você lê o salmo inteiro, ele fala coisa por coisa que ele fez. Nós estamos vivendo uma mentira, se a gente não fizer isso. A gente faz a Santa Ceia, sabe que tem irmão que não olha na cara do outro, não conversa com o outro, fala, irmão, antes de tomar a ceia, conserta com o teu irmão, e fica aqui parado que nem um bobo olhando, e fica todo mundo olhando para cima, e ninguém conserta com ninguém, vai embora e ninguém fala com ninguém. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando a pá e está abrindo um buraco, está entrando cada vez mais para dentro. Chega de pregar mentira, chega de hipocrisia. Você dentro da sua casa trata a sua esposa mal, não olha na cara dela, e aqui na igreja você fica dando um de bom, fica que nem um hipócrita orando alto, falando alto para todo mundo ouvir. Chega! Você fica assistindo pornografia na sua casa quando todo mundo vai deitar. Você fica se masturbando. Você fica fazendo tudo que não presta. E continua vindo aqui. E se eu falo alguma coisa, se eu coloco algum versículo, deturpa tudo que a gente fala. Eu estou chateado porque o pastor não ligou para mim, eu estou chateado. Chega! Eu não estou aqui para ser babá de criança. Chega! Eu cansei desse papel. Eu cansei disso. Quando Jesus começou a dar exatamente esse discurso que eu estou dando aqui, as pessoas começaram a ir embora. Sabe o que ele falou para os discípulos? Vocês não querem ir embora também? Vai embora. Pastor, o senhor é muito grosso, o senhor está mandando os outros embora para outra igreja. Jesus falou isso. Vocês não estão satisfeitos? Vai embora, vai também, pelo amor de Deus, sai. Porque quem comigo não ajunta, Jesus falou, contra mim espalha. Pastor, o senhor está defendendo a sua causa. Não, eu estou defendendo a causa do Evangelho. Porque eu larguei a minha vida para viver isso aqui. Eu larguei a minha vida.
Eu deixei a cidade que eu gostava para vir para cá. Hoje eu amo aqui, porque Deus fez eu amar. Eu deixei o emprego que eu gostava. Eu deixei de estar com as pessoas que eu gostava. Eu deixei tudo que eu gostava para Deus me ensinar a amar como Ele ama, para viver para Ele. Então, ou esse evangelho, querido, em nome de Jesus, ou esse evangelho ele faz uma mudança na sua vida, ou então nós estamos perdendo nosso tempo. Nós vemos homens como Jonathan Edwards, que pregando na Inglaterra trouxe avivamento. Os bancos eram de madeira. As pessoas, enquanto Jonathan Edwards pregava, as pessoas sentadas nas cadeiras, elas levantavam seus pés, seguravam na beirada da cadeira, porque elas ficaram tão atemorizadas com a palavra que ele pregou contra pecado, que elas imaginavam que o chão ia abrir naquela hora e engolir elas descer direto para o inferno. Agora chega, eu estou cansado, às vezes a gente pregar contra pecado, e as pessoas continuam pecando, as pessoas continuam mentindo, as pessoas continuam profanando o nome de Deus. As pessoas continuam levantando mestres para si segundo o seu próprio entendimento. Quantas pessoas passaram por aqui, ficam me mandando mensagem, eu falo, querido, você está congregando em qual igreja? Quem está pastoreando você? Não, e se intitula evangelista tal, pregador tal, e fica mandando pegando mensagens isoladas do Luiz Hermílio e fulano de tal, escondendo atrás disso. Não se sujeitam, não congregam. Chega. Jesus está voltando. Se você estudar a Bíblia, existem 7 trombetas, 5 já foram tocadas. E nós estamos falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e ninguém está nem aí. Está todo mundo preocupado em ganhar dinheiro, só isso. Eu fui buscar minha filha na escola sexta-feira, eu estou indo de a pé, fazendo caminhada. Se você não chorar por isso, então você realmente está no lugar errado. Você deve exatamente agora levantar, pegar sua carteira, sua bolsa, a chave do seu carro e ir embora daqui. Todas as vezes que eu ia buscar meus filhos, eles estudam lá já há 3 anos, eu ficava irritado com os alunos. Eles ficavam parados na frente do carro da gente, batiam no carro da gente. Eu nunca discuti, mas eu ficava irritado, irado. Aí um dia, sabe o que Deus falou para mim? Em vez de você ficar com raiva deles, por que você não ora por eles? Quando eu falo, irmão, que eu sou pecador, eu não estou fazendo isso para fazer de coitadinho. Eu sou pecador, eu tenho raiva. Eu quero muitas vezes me defender. E eu depois choro e falo, Deus, por favor, me ajuda a mudar. A minha natureza não é fácil, não é difícil. E aí, Deus falou para mim, você quer que eles mudem? Ore por eles, chore por eles. Você pega John Wesley, você pega Jonathan Edwards, você pega Moody, você pega tantos homens. E os assoalhos da casa eram de madeira, o verniz está lá, queimado, o chão, a madeira está gasta, porque eles ficavam horas ajoelhados chorando pela nação deles. Todo lugar que eu vou, está todo mundo descendo pau nessa cidade, mas será que tem gente chorando por essa cidade? E aí Deus falou, ora por eles, chora por eles. Porque se eles com 16 anos, 14 anos, assim, imagina com 20 anos. Essa cidade está perdida. Não respeitam nada. E aí, eu comecei a orar, já há mais de um ano, eu contei isso aqui, estou orando. O diretor da escola, foi meu professor de filosofia na escola, quando eu estudei. 3 anos ele foi meu professor. Então ele me conhece. E aí eu estava lá buscando a minha filha, ela estava na secretaria, porque eu atrasei para pegá-la, ela estava esperando lá na salinha. E aí ele me viu, falou, aí o pastor Diego, e eu estava conversando com a pessoa, já está querendo converter os outros, que não sei o que, brincando, que é brincadeira, né? Assim. E eu falei, não, eu estou aqui, falando do evangelho e tal. Aí, que é brincadeira. Ele até brincou, falou, você veio aqui buscar o dízimo, que não sei o que. A brincadeira que já perdeu a graça. Todo mundo fala, né? Todo pastor é ladrão, né? Então não importa o que eu faça, eu vou ser ladrão, então deixa eu pensar que eu sou ladrão. Aí, fiquei quieto, assim, fiquei sem graça. A mulher que é católica do pé roxo, estava lá, me defendeu. Se vocês não abrirem as bocas, as pedras vão clamar, a Bíblia diz. Se vocês não defendem o evangelho, não defendem o pastor de vocês e ajuda a descer o pau dele, as pedras vão clamar. E a mulher que é católica falou, você está falando isso? Falou para o diretor, e ela é secretária. Mas você não sabe o trabalho que esse rapaz, sendo um pastor jovem, faz nas escolas.
Você sabia que na escola Vinícius Meia ele deu palestra para mais de 400 pais? Você ficou sabendo que lá no CAIC da Árvore Grande ele fez 3 vezes seguida palestra para vários pais? As diretoras chamaram ele para dar palestra, depois para a equipe pedagógica, parabenizaram pelo trabalho que ele fez. Aí ele ficou todo sem graça, falou, é verdade? Eu falei, é. Aí ele falou, nossa, toda a sociedade colhe com esse trabalho, é abençoado por esse trabalho. Como é que é esse trabalho? Eu fui falando, como é que é o projeto? Não foi um projeto que Deus me deu, não precisa chamar de pastor se não quiser, eu não falo de religião, eu falo só de conceitos morais baseados na Bíblia. No final, quando o povo dá abertura, eu faço uma oração, eu canto um louvor, eu faço assim, assim, assim. Muitas pessoas me procuram depois para dar um conselho. Para resumir a história, ele ficou assim de queixo caído e falou assim, me passa o seu e-mail. Passa o e-mail para ele, ele falou, eu vou mandar o meu e-mail só para você gravar lá, registrar no seu e-mail, e você vai mandar escrito para mim todo esse projeto. E você, se aceitar, nós vamos colocar você como aqui voluntário na escola durante esse ano todo para fazer palestras para os pais, para os professores e para os alunos dessa escola. Olha que lindo, eu orei mais de um ano por isso. Eu parei de criticar aqueles alunos e comecei a orar. Chorar por eles. E aí o diretor da escola falou para mim, agora eu vou abrir meu coração para você. Eu ganho menos do que muitos professores, eu deixei de lecionar, eu sou diretor aqui, eu já fui ameaçado de morte. Eu falei para ele, eu já recebi várias ameaças, porque eu tirei as drogas de dentro da escola, traficante já mandou ameaça para mim. Eu já tive que ir em tribunal para, infelizmente, ser testemunha contra jovens que estavam trazendo droga para dentro da escola. Eu sou conhecido em Pouso Alegre como, eu parecia que ele estava sentindo tudo que eu sinto como pastor. Ele fazendo a coisa certa e ninguém olha para ele, sabe? Ainda criticam. Ele falou, muitos pais me criticam por ser severo. Em Pouso Alegre eu sou conhecido como o diretor que é chato, como o diretor que é isso, como o diretor que é aquilo. Ele falou, mas embora eu não seja evangélico como você, eu sou cristão e eu acredito que essas crianças podem ter uma oportunidade. Aí sabe o que ele falou? Eu falei para ele, professor, não desista, por favor. Eu não desista. Ele falou assim, eu falei, e esse ano, o senhor vai, até quando o senhor vai ficar diretor aqui? Ele falou, esse ano vai ter eleição, ninguém quis se candidatar, então automaticamente eu vou ser eleito. Só que tem uma hora que a gente cansa, eu estou cansado. Os alunos, ele falou, agora eu estava acabando de sair de uma sala, escute o que ele falou, eu acabei de sair de uma sala, vontade de chorar, eu acabei de sair de uma sala, da minha sala, conversando com um aluno de 16 anos. Eu fiquei 1 hora conversando com esse aluno bateu na professora, pulou o muro da escola, está incentivando outros alunos a fazer coisa errada, enfrentar a minha autoridade. Eu fiquei 1 hora conversando com ele. Eu nunca vi uma capacidade de argumentação tão grande. Sabe o que acontece com esses jovens, Diego? Ele falou, eles não têm a hombridade de assumir as consequências dos seus atos. Eles fazem um monte de coisa errada aqui, eles enfrentam a autoridade, e quando a gente vai conversar, eles têm vários argumentos e pontos de vista. Será que eu não estou ouvindo isso dentro da igreja também? Eu falei, cara, eu pensei comigo, eu não vou falar com ele, senão ele vai escandalizar. Ele está se abrindo comigo agora, eu estou aconselhando o diretor da escola, né? E exatamente o que ele falou que ele passa lá é o que eu passo. Porque as pessoas têm sempre uma desculpa para justificar o seu erro. E quem tem desculpa não vai mudar nunca, porque o que muda uma pessoa é arrependimento. E ele falou, Diego, ele ficou mais 1 hora argumentando, me enfrentando com orgulho, nariz em pé e argumentando comigo. Ele falou, não, mas para tudo que eu falava ele tinha resposta. Eu falei, como é que eu vou fazer um menino desse mudar se ele não reconhece? Aí ele virou e falou, teve que apelar, falou para o menino, você está querendo ser homem? Me enfrentar de homem para homem? Você está querendo ser homem, fugir da escola, pular? Então seja homem, tenha hombridade, assuma o que você fez de errado, falou para o menino. Sabe qual é o problema hoje? É isso. Sabe por que as escolas estão assim? Por causa de a igreja está assim. A gente não tem hombridade de chegar e falar, eu pequei, eu errei, me perdoa. A gente não tem hombridade de chegar no irmão que a gente está chateado e falar para ele, eu estou chateado com você, viu? A gente vai lá e conta para o outro irmão que não tem nada a ver e joga um lixo emocional em cima daquele outro irmão que está chegando na igreja precisando de ajuda. Será que você está entendendo? Será que alguma coisa que eu estou falando aqui está entrando no seu coração? Será que alguma coisa que eu estou falando aqui é o meu ponto de vista? É a realidade? Você pega crianças pequenas hoje em dia, você fala para ela, senta, fica quieta aí, ela te enfrenta. É verdade ou não é? Te enfrenta. Os dias estão sendo maus, queridos, os dias estão perversos, está difícil. Porque a Bíblia fala, naqueles dias, os homens serão maus. Eles vão se opor a qualquer tipo de autoridade, está escrito na Bíblia. Eles vão levantar
Pessoas, segundo o seu próprio desejo, vão ter coceira no ouvido, ó, quando você falar com eles. O diretor falou isso para mim, eu pensei, puxa vida, tudo que ele está pensando, eu penso. Eu estava orando com Deus aquele dia, isso, falei, Deus, dá vontade de largar a mão de ser pastor, tem hora. Porque parece que eu estou lutando uma causa sozinho, que as pessoas não querem saber de mudar, não querem saber de nada, sabe? Você é julgado por querer fazer a coisa certa, o certo virou errado, o errado virou certo. E aí o diretor vem e desabafa comigo e Deus falou, é por eles que você não pode desistir. Igreja significa eclésia, chamados para fora. Então eu falei, quem sabe, né? O povo de fora vai me ouvir mais do que o povo lá de dentro. E aí eu vou mandar o projeto para o diretor. E eu vou começar a trabalhar com aqueles jovens. Se pelo menos um jovem for restaurado, a minha missão aqui nessa terra, em Pouso Alegre, já para mim já valeu. Se eu tirar um jovem do inferno, um jovem que vai ser um futuro traficante, um futuro bandido, e ele começou a falar, Diego, eu vou te contar. Eu estou segurando aqui para não chorar, mas eu vou te contar as coisas que acontecem aqui. Eu falei, pode contar, professor. Isso já era 12:20. Eu falei, meu Deus, não deixa minha mulher xingar eu quando eu chegar lá em casa, não. Ela está esperando levar o frango para fazer almoço. 1 hora meu filho tem que entrar na escola. Ainda bem que eu tenho uma mulher sábia. Ela já tinha esquentado uma outra coisa lá e falou, eu já sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Falou assim, eu não estou carregando mais celular direto. E aí ele falou, vou te contar. Eu queria que quem tivesse com a menina pequenininha igual ali, se puder distrair ela, pedir para ela não ouvir. Aqui também. E ele começou a me contar, meninas de 13, 14 anos, os pais estão trabalhando o dia inteiro. E eles deixam a internet liberada lá com o roteador, sem senha. As meninas estão assistindo pornografia o dia inteiro, se masturbando. Já foi pego aqui no colégio da escola, dentro do banheiro, meninas masturbando umas às outras, mostrando vídeo de pornografia que ela baixou no celular, na internet da casa dela. Porque o pai e a mãe estão o dia inteiro trabalhando. Eu já falei isso para vocês que são pais. O dia inteiro querendo ganhar dinheiro, servindo a mamon. E os seus filhos estão escravos da pornografia. Aí ele foi mostrando para mim, tá vendo aquela menina ali, tá vendo? Olha o corpo daquela menina, quantos anos você acha que ela tem? Deve ter uns 17, não, aquela menina tem 13 anos. Meninas, com todo respeito, com o seio desse tamanho, maior que o da minha mulher. Ele falou, tá vendo a calça que ela... Ele foi falando rasgando, tá vendo a calça que ela tá usando? Como é que chama o tecido da calça, sabe? Do uniforme? É tipo aquela... Hã? É leg? Então, a calça é assim. Ele falou, sabe o que elas fazem? Olha lá o que elas fazem. Eu falei, o que elas fazem? Elas puxam a calça para ficar aqui e soltam a camiseta para mostrar a parte íntima dela, para ficar aparecendo, para se insinuar. Ele falou para ele. Ele falou cada coisa que você não imagina. Ele falou, as meninas estão se jogando em cima dos meninos aqui. É as meninas que estão se oferecendo. Ele falou, eu vou fazer uma votação, porque os pais que vão decidir. O uniforme nosso é muito bonito, mas eu estou querendo mudar. Porque olha lá, ele mostrou várias, e dá para ver, irmãos, a parte genitária da menina. Será que vocês estão entendendo o que está acontecendo com nossos filhos, com nossos jovens? Isso é reflexo do que está acontecendo dentro de casa. O pecado está varrendo todo lugar que ele está passando. Não é só lá no governo, não, na presidência. Todo lugar. Ele está varrendo, ele está destruindo tudo, ele está acabando com tudo. Nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra já, queridos. E a Bíblia fala que Deus ele não teve pena de Sodoma e Gomorra, não. E que nos últimos dias ia ser pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que os dias de Noé. Eu quero que as pessoas entrem na igreja rindo e saiam chorando, arrependidas, porque o choro seu hoje vai trazer alegria amanhã. Eu estava vendo um vídeo na internet, o meu primo ele é da Rotan, entrei na página da Rotan, e eles colocando o vídeo. Eu não consegui assistir o vídeo inteiro, de um menino que cometeu crimes e ele sendo preso, como é que ele é recebido dentro da cadeia. A cela cheia de homens, do tamanho do pai da Bruna, grande assim, um menino no porte assim do Luan, magro, moreno. Eles pegaram ele pela camisa e jogaram a cabeça dele na grade. Assim, pá! Na hora que ele foi de cabeça na grade, do outro lado tinha um outro bandido, segurou assim a blusa dele, assim, ó. Aqui tá a grade, o bandido aqui do lado pegou a blusa dele e ele fazia assim, ó.
puxava ele aqui, batia a cabeça dele na cara. Pá! Mas aquele barulho no vídeo. Pá! Pá! E o menino chorava. Sabe o que o menino gritava? Meu Deus, me perdoa. Quando eles soltaram ele, veio uns 5, 6, com os pés assim, ó, pulando na cara dele. Pá! Então eu prefiro que o meu filho chore hoje, para ele não ter que chorar lá dentro da cadeia desse jeito. Gritar, meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que Deus te deu é para a glória de Deus. Não é para a sua glória, para você se perder no seu próprio entendimento. E aí Davi teve um plano perfeito. Não, eu vou pegar o marido da mulher, daquela mulher que eu estou de olho nela, e vou mandar ele para a guerra de novo. E vou mandar colocar ele numa posição na guerra que não é a posição dele de costume. Vou colocar ele lá na frente. E aí aconteceu o quê? Ele premeditou a morte daquele homem inocente que estava na guerra enquanto Davi estava na sacada vendo a mulher dele tomar banho. E aí o homem morreu. E ele tomou a mulher do seu amigo e deitou com ela e ficou com ela. E aí nós precisamos de um Natan na nossa vida, como eu hoje estou sendo Natan. E a base do trono de Deus é... Aí Natan chega e conta uma história para Davi. Olha, rapidamente assim, irmãos, para você que não conhece a história. Ah, tinha um homem muito pobre, muito simples. Ele tinha uma ovelhinha só. E do lado dele, na cerca dele, tinha um vizinho que tinha várias ovelhas. E esse homem rico que tinha várias ovelhas recebeu uma visita. O profeta Natan chegou em Davi e contou isso para ele. E quando ele chegou e recebeu essa visita, em vez desse homem rico pegar uma das suas ovelhas e sacrificar para fazer um almoço, um jantar para aquele homem que o visitava, ele pulou a cerca, pegou aquela única ovelha daquele homem pobre, matou e ofereceu para a visita. Davi estava no trono, levantou do trono e liberou uma palavra como rei. E falou assim, esse homem tem que morrer. Davi precipitou em determinar o quê? Juízo. Já percebeu que as pessoas que não estão justificadas pelo sangue, porque todo mundo que precisa de ser justificado, todo mundo é pecador, elas de forma precipitada sempre apontam o dedo para condenar e não vê o próprio pecado dela? Tira a trave que está no teu olho antes de mostrar o cisco que está no olho do teu irmão, a Bíblia fala. E aí Natan aponta o dedo na cara do rei e fala assim para ele, então esse homem que tem que morrer é você, porque você que fez isso. Você tinha tudo, aquele homem só tinha uma única mulher, você foi lá e tomou o que ele tinha. Aí Davi escreveu esse salmo. Ele escreveu esse salmo que nós estamos lendo. E ele começa no versículo 1. Quero que você olhe na sua Bíblia, dizendo, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi começa a já chamar para si a misericórdia de Deus. Davi começa a pedir, Senhor, o Senhor é um Deus de graça, misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado que estão diante de mim. Davi não começou a dar desculpa, não, sabe o que é? Naquele dia eu estava com, sei lá, vontade de deitar com uma mulher, as mulheres estavam tudo dormindo, eu estava naqueles dias, aí eu fui lá. Ele não deu desculpa, ele falou, eu premeditei, eu pensei. Ele fala de duas coisas aí, ele fala sobre pecado e iniquidade no versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Fala comigo, iniquidade, pecado. O que isso significa? Preste atenção. As igrejas, elas querem tratar pecado. As irmãs, eu já vi até gente falando, não venha de manhã cedo com o cabelo molhado na igreja, porque isso é sensualidade. O irmão vai ficar olhando para você e vai ficar todo assanhado. Não venha com... É lógico que nós temos que andar bem vestido, mas de forma decente.
né? Todo mundo aqui sabe disso. O que é decente e o que não é decente para estar dentro da igreja. Mas é que é tratar pecado. A gente quer ter controle sobre o desejo sexual das pessoas. Então, desse lado só senta as irmãs, desse lado só senta os irmãos, porque se o irmão esbarrar no ombro da irmã, acabou. Então, será que nós estamos cheios de tarado aqui, de pedófilo? A questão não é essa. Nós não podemos tratar pecado, porque o pecado, ele é filho da iniquidade. O pecado é o fruto da iniquidade. O que é iniquidade? É o desejo carnal que está em nós, que fala lá em Gálatas 5, a natureza humana. Não andeis segundo a carne. Então a carne é o que? É a iniquidade, é a impureza que está em nós. E o que é o pecado? É o fruto, a obra do desejo dessa iniquidade. Quem entendeu? Davi, ele foi iníquo quando ele desejou aquela mulher, quando ele olhou com os olhos impuros para ela. E ele cometeu o pecado de adultério e de assassinato quando ele mandou matar o marido dela e quando ele deitou com ela. É aqui Davi, ele reconhece isso. Ele tem uma consciência muito clara. Ele fala, me lava completamente. Se ele fala só para lavar do pecado, não é resolver, porque dentro dele é continuar o quê? A iniquidade. Eu posso olhar para uma pessoa que está de terno e gravata e falar, ela é crente, louvado seja Deus. Mas ela pode me enganar, porque dentro dela pode estar cheia de iniquidade. A iniquidade está dentro de nós. Ela está em nós. E nós temos que pedir para o Senhor nos lavar disso. Tirar isso de nós. Sermos honestos, falar, Senhor, eu sou iníquo, meu pecado, meu ponto fraco é esse, me ajuda. Me lava completamente, não deixa nenhum resquício de iniquidade dentro de mim. Nada. Ele falou, porque eu conheço quem eu sou, eu conheço minhas transgressões. Aqui ele está falando algo parecido com o que Deus estabeleceu ali para Caim. Ele falou, Caim, eis que o pecado está à porta e está batendo. Compete a você a dominá-lo. Não é o anjo de Deus, não é Deus que vai descer fazer você ter domínio sobre a iniquidade, mas é você ter domínio sobre ela. É você pedir que o Espírito Santo venha sobre você e te fortaleça para que você diga não ao pecado. Para que você feche a porta na cara do pecado. Para quando estiver passando uma propaganda e passar uma propaganda de gasolina e passar uma mulher de biquíni, uma propaganda de pneu e passar uma mulher de biquíni, de sutiã, que não tem nada a ver com pneu, você pegar o controle e mudar na hora, ou desligar. Você pegar o seu controle e pedir para colocar senha e restrição para as classificações dos programas que passam na sua TV. Na minha casa, nós temos a TV fechada, porque eu gosto dos documentários, essas coisas. Na TV aberta não tem nada. Eu não tenho muito tempo de assistir televisão, mas quando eu vou assistir essas coisas, meus filhos gostam de desenho. Eu coloquei senha e coloquei classificação na idade deles. 12 anos. Se passa um desenho de 14 anos, meu filho já não assiste com a minha filha. Eles não sabem a senha e vai ficar travado lá. Mas você dá o controle na mão do seu filho e você vai trabalhar, porque você acha que você está fazendo muito pelo seu filho. Trabalhando e trazendo dinheiro para dentro da sua casa. E o seu filho está assistindo pornografia com 13, 14 anos, já está masturbando. Conheço pessoas que já frequentou a igreja aqui com o filho com 12 anos, estava masturbando, assistindo dentro do quarto, no seu tablet, vídeos de pornografia. Já foi explicado aqui na igreja o que é pornografia. Porneia, já foi explicado. Nós sabemos o fruto disso, o que é? Sem a qual nenhum destes herdarão o reino de Deus, a Bíblia diz. Então, não é porque eu gosto muito daquela pessoa, vou mentir para ela, falar, não querido, continue vindo na igreja, isso mesmo, dá dízimo, oferta, você vai para o céu. Não, você vai para o inferno. Você não pode falar isso. Não, eu devo, na verdade eu não posso, eu devo falar isso. Eu tenho que falar isso. Sabe por quê? Porque eu te amo. Então, Deus mandou Natan na vida de Davi, que apontou o dedo na cara dele e disse isso. E Davi fala aqui no versículo 5, eu nasci na iniquidade, em pecado fui concebido. E aí no versículo 6, porque todo mundo nasce com a natureza pecaminosa. Aí no versículo 6, veja só o que Davi fala. Para mim, dos pontos altos aqui desse versículo. Ele fala assim, eis que o Senhor tem prazer na verdade que vem do íntimo. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Eis que amas a verdade no íntimo. O que Davi está falando aqui? Eu sei que Deus ele gosta de que a pessoa seja o quê? Sincera de todo o coração.
repetição. Porque tem gente, para não ficar mal na igreja, para não ficar mal com o pastor, eu estou arrependido, mas não está nada. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é quando você reconhece o quão mal aquilo fará para você e o seu relacionamento com Deus e com as pessoas que você ama, e você não quer mais aquilo. E remorso é quando você é pego no flagrante, naquilo que você fez de errado. Então você dá desculpa e você tenta contornar a situação. É diferente. E aqui está falando que Deus, ele se agrada de alguém que se arrepende de todo o coração, de sinceridade. Ele fala: no recôndito me faz conhecer a sabedoria, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Ele está querendo dizer o quê? A pessoa que se arrepende verdadeiramente de todo o coração, Deus se agrada disso. Lá no íntimo. Não é a pessoa que fala: não, eu estou arrependido, amém. Mas dentro dela, como é que é o nome daquele site mesmo? Quando eu chegar lá, eu vou dar uma olhadinha. Não. E a palavra de Deus fala isso em Mateus 5,37. Deixa a sua Bíblia aberta em Salmo, mas vai lá em Mateus 5,37. A palavra fala isso. Eu queria pregar hoje até 1h da tarde, tanta coisa que Deus está falando. Eu gostaria, infelizmente eu não tenho todo esse tempo. A palavra diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Está difícil de entender o que está escrito aqui, igreja? Não, não está difícil. E por que nós fazemos o contrário do que está escrito aqui? O texto no começo lá fala que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. A pessoa que ela fica muito: não, eu te juro, eu dou minha palavra, ela está falando a mentira para você, ela está mentindo para você. Porque o juramento é como se fosse uma aprovação de que nós usamos o juramento como uma aprovação, como uma garantia que nós estamos falando a verdade. E a Bíblia está falando: você não deve jurar, porque o cristão deve falar sim, sim, não, não. O que é sim, sim, não, não? O sim da boca tem que ser o sim que vem de dentro. O não dos seus lábios tem que ser o não que vem de dentro. Você está falando que sim, que você pecou, que você está arrependido, mas isso é o que vem do seu coração também? Por que você continua vivendo no pecado? Porque o sim da tua boca não é o sim do teu coração. Você está dizendo que não vai mais pecar, que não fará mais isso, mas na verdade o não que você está falando dos seus lábios é o não do coração. Nós vamos lá na casa das pessoas, oramos, aconselhamos, choramos com ela. Amém, glória a Deus, agora vai mudar. Aleluia, tá bom, glória a Deus. Semana que vem eu estou na igreja, tá? Agora eu estou animado, beleza. O pastor foi lá e encheu o tanque de gasolina da pessoa. Encheu, deu energia para ela. Aí passa uma semana, 2, ela não vem nada. Aí as pessoas vão perguntar: ô querido, por que você não está indo? Sabe, o pastor não me procurou, o pastor não ligou para mim. Mentira. É porque ele quer viver no pecado. E não tem coragem de falar assim: o pastor veio e me aconselhou, gastou tempo dele comigo, mas eu decidi continuar no pecado. Só que eu fico com vergonha de assumir, mas eu não quero. Então é mais fácil eu falar que o pastor não falou, ou deixou de falar, ou deixou de fazer. Porque nós não somos sinceros. E a Bíblia fala que quando não há essa sinceridade, é procedência maligna. Quando você se junta com essas pessoas, você está convivendo com pessoas que estão debaixo de uma força maligna. É a Bíblia que está falando, não é eu não. Está escrito ali. Sabe aquela pessoa que fala assim, por exemplo, você estava com problema com a Maiara, está tudo resolvido? Aí está as 2 aqui. Aí você fala: não, irmã, está tudo resolvido, está na paz, Deus te abençoe, vai na paz, viu? Aleluia. Aí você sai daqui e chega: mas aquela miserável que a Maiara, você não viu o que ela fez? Eu até perdoei ela, mas ela fez isso que absurdo. Ela está, exemplo, amor, debaixo de força de demônios. Ela está debaixo de força maligna. E ela está querendo contaminar outras pessoas. Quando você ouvir uma pessoa fazendo isso, você tem que falar: meu irmão, em nome de Jesus, você já consertou com a irmã ou com o irmão? Não. Então não venha falar mal do irmão, da irmã para mim. Porque a Bíblia fala: não havendo maldizentes, o que é isso? Fofoqueiro, linguarudo, no meio da congregação, cessarão as contendas. Por que tem contenda nas igrejas? Porque tem fofoqueiro e porque tem gente que ouve as fofocas. Eu vou começar a fazer oração aqui em jejum para todo mundo que é fofoqueiro, mentiroso, cair endemoniado dentro da igreja. Para envergonhar o demônio que está usando a pessoa. E vou mandar vir aqui na frente, vou fazer que nem na Universal, vou começar a entrevistar. O que você está fazendo a fazer? Eu estou fazendo a fazer fofoca, estou fazendo a fazer fofoca. Ele está falando de quem? Está falando isso. Para quem que ele falou? Falando de tal. Então fica endemoniado você também aí. Vem aqui. Pra você tomar vergonha na sua cara e parar de fazer fofoca. Vou fazer desse jeito. Prepare, viu? Os endemoniados de plantão, e fique preparado. Fofoqueiro,
Já parei de transmitir o culto ao vivo. Por quê? O povo parou de vir no culto, fica ouvindo o culto ao vivo e fica discutindo o que eu preguei, né? Entre si. Não, aquilo lá eu não concordei. Não, aquilo lá eu não achei legal. Aquilo lá eu achei que ele excedeu. Vá tomar banho. Vá tomar banho na soda. Vai ver se eu estou lá na esquina. Não estou aqui perdendo meu tempo, meus irmãos. Igreja é coisa séria. Igreja é coisa séria. Eu não estou brincando de igreja igual a gente brinca de casinha. Vamos brincar de médico? Não, isso é coisa séria. Se eu estiver fazendo qualquer coisa aqui de mim, que eu queime no inferno. Se eu estiver fazendo alguma coisa que Deus aqui não mandou eu fazer, estou falando diante de Deus. É o sim que eu estou falando aqui, que eu não preciso jurar, eu sinto no meu coração. Que ele vá direto para o inferno, que eu seja condenado. Mas se eu sou um homem de Deus, esse é boca de Deus, tudo que eu estou pregando aqui vai trazer justiça, vai trazer a verdade, vai trazer luz. E vai haver uma transformação aqui dentro dessa igreja. Aquilo que está fedendo vai vir para a tona. Aquilo que está escondido vai vir. E eu falei domingo passado, vou falar de novo. Vai sair muita gente daqui, não vai ficar aqui. Porque não vai aguentar o que está sendo pregado. Não vai aguentar. Não estou mandando ninguém embora, amo todos vocês, mas não vai aguentar. Tem gente que não vai aguentar. E não estou preocupado com isso. Quem me sustenta é Deus. Quem me garante é Deus. Chega de viver uma hipocrisia. Tem muitas igrejas hoje cheias e o pastor é refém do povo. Porque se ele falar uma coisinha, o povo fala: não, vou sair com a minha família inteira da igreja. Pensa bem. Olha o meu dízimo. Ah, é mesmo. Fica aqui, viu? O pastor é funcionário da igreja. Eu não sou funcionário de ninguém aqui. Eu sou um embaixador do reino de Deus. Eu estou aqui para servir você em amor. Eu não sou seu funcionário. Eu sou funcionário e trabalho para você quando você paga ele. Quando você não paga, ele sai falando mal de você e não faz o que tem que fazer. Eu não sou funcionário. Eu sou um representante do reino de Deus. Eu não faço por troca. Eu faço porque é meu chamado. Você me amando ou não, eu vou te servir, vou lavar seus pés. O sim da boca tem que ser o sim do coração. Chega de mentira. Chega de trevas. Chega de variação. Que a Bíblia fala que é aquele que não tem variação nenhuma. Aquele que não pode negar a si mesmo, porque ele não pode voltar atrás na sua palavra. Nós temos que desejar ser santos como ele é, semelhante a ele. Você deu a sua palavra, você vai cumprir. Você falou que vai fazer uma coisa, faça. Seu coração pede para Deus transformar. Deus, eu quero sinceramente ser um servo do Senhor, de todo o coração, como Davi falou. É isso que Deus está falando aqui através de Davi, no versículo 6. Deus se agrada de gente que é verdadeira com ele no íntimo. Porque tem gente que mostra que é verdadeiro para as pessoas, mas no íntimo ela não é verdadeira. Você detesta pessoas falsas? Deus também. Você detesta pessoas que têm atitudes superficiais? Deus também. Ai, pastor, está falando que Deus detesta? Leia, querida, a Bíblia, por favor, antes de me falar historinha de conto de fada para mim. As 7 coisas que Deus, 6 coisas que Deus detesta. A 7ª ele abomina. Qual que é a 7ª? A língua mentirosa, que levanta falso testemunho contra o seu irmão. Por favor, leia a Bíblia. Para de ler gibi e de achismo e vai ler Bíblia. Para você não ser menina e menino na fé, não ser raquítico, não ser enganado por um monte de falso profeta que vai passar a mão na sua cabeça e falar: o Senhor te ama, vem para cá, faz a campanha, faz aquilo, dá a oferta ali, está tudo certo. E quando você chegar lá no céu, na porta, a porta vai estar fechada para você, vai falar: aqui não. Não, mas o fulano lá prometeu para mim, aí te enganou. Aqui não. Aqui só entra aqueles que têm as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Se você ler em Apocalipse, fala assim: quem são estes? Não vai falar: não, aquele lá é o pastor fulano de tal, Diego. Ah, quem que é esse? Não, aquele lá é o que cantava na igreja. Quem que é esse? Não, aquele lá que ficava no computador roendo o hino quando eu estou pregando. Ah, quem que é esse? Não, aquele lá é aquele que ficava... Não, quem que é esse? Para todos eles é a mesma coisa. Estes são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Todo mundo aqui tem que lavar a veste, porque todo mundo está com a veste suja. Para começar por mim, todo mundo precisa do sangue, da misericórdia de Deus. Todo mundo fala: Deus, eu sou pecador, eu sou miserável, me ajuda! Todo mundo. Eu não estou apontando o dedo para você não, porque quando eu aponto, você tem 3 apontados para mim: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou o primeiro a reconhecer aqui que eu sou pecador, sou falho.
Sou pó, sou sujo. Mas eu estou gritando e falando, Senhor, eu necessito do teu perdão, eu preciso da tua graça. Chega. Eu não quero ser um pastor de mentirinha, eu não quero ser um cristão de mentirinha. Eu não quero achar que eu estou indo para o céu e eu estou vivendo uma mentirinha. Não. E aí no versículo 10, lá em Salmo 51, estou acabando, Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, não retires o teu Santo Espírito. Ah, mas esse Davi, ele é fera demais, cara. Davi, ele vive na época da lei, mas ele entende da graça. Ele falou uma coisa que eu não vi ninguém no Velho Testamento falando. Ele falou: não tires de mim o Espírito Santo. Você viu Moisés falar isso? Você viu Abraão falar isso? Você viu Elias falar isso? Davi falou. Porque Davi já sabia que o pecado tira de nós o quê? O Espírito Santo. O pecado afasta de nós o Espírito Santo. Ele falou assim, olha, a primeira coisa, um dos exemplos de uma pessoa que não está arrependida, sabe o que é? Ela está preocupada com a consequência do seu pecado. Por exemplo, eu pequei e agora, se eu contar para o pastor, ele não vai deixar eu cantar mais na igreja, ele não vai deixar eu fazer mais isso. Ah, o que as pessoas vão questionar se eu não estiver fazendo aquilo? Davi não ficou preocupado se Deus ia envergonhar ele, ia tirar o trono, ia mandar ele de novo cuidar de ovelha. Davi não ficou preocupado com nada disso. Saul ficou. Falou para Samuel: olha, nós estamos aqui na tenda, você está me corrigindo, mas na hora de sair lá fora, sai do meu lado para o povo ver que eu estou bem com Deus, que você representa Deus, você é o profeta da nação. Davi não teve essa preocupação, ele foi diferente de Saul. Se você pegar o pecado de Davi, moralmente falando, ele é muito mais vergonhoso do que o de Saul. Porém, a atitude de Davi foi diferente. Ele falou assim: eu não estou preocupado se eu vou perder ouro, prata, trono, reinado, nada. Só uma coisa que eu não posso perder. Uma coisa, eu te peço: não tire de mim o Espírito Santo. Pastor, sabe o que é? Eu estou com a vida errada, estou devendo para todo lado. Vende o carro, anda de a pé, mas tenha vergonha na cara. Anda de a pé, paga as contas. E quando alguém pergunta, você fala: não, eu pequei, fiz tudo errado, Deus pôs a mão em mim, eu perdi tudo, mas eu vou recomeçar, porque eu ainda tenho o Espírito Santo. Não seja orgulhosa, não seja orgulhoso. Amém? O que aconteceu com você que está desse jeito? Sabe por que eu estou desse jeito? Vou te falar para você não cometer o erro que eu cometi. Eu desobedeci a Deus, e Deus colocou a sua mão sobre mim. Mas isso não está na Bíblia, tá? Eu vou te mostrar. Deus pesou a sua mão sobre mim por causa do meu pecado, e eu perdi tudo. Só não perdi uma coisa: eu não perdi o Espírito Santo, que eu arrependi, eu reconheci o meu pecado, e Ele habita dentro de mim. E no dia que Deus fez todas as coisas lá na terra, quando a terra estava sem forma, vazia, ninguém investiria nada na terra, porque ela estava sem forma, vazia, com treva. O Espírito de Deus estava lá, pairando, e o Senhor disse: haja! E ouve. Sua vida pode estar sem forma, vazia, com treva, com abismo. Se o Espírito de Deus está lá, basta uma palavra de Deus que vem. Basta uma palavra para as coisas entrarem em ordem. Para de viver de aparência. Para de viver de mentira. Para de construir sua vida na areia. Para de se enganar. Para de manter uma aparência. Fala a verdade, para que você dê oportunidade para os outros não caírem no mesmo buraco que você caiu. Enquanto você está pecando e escondendo debaixo do tapete, você está colocando um tapete em cima de um buraco, e outras pessoas vão vir atrás de você e vão cair nesse buraco também. E aí Davi falou: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Aí ele fala no 13: Deus vai levantar. Sabe por que hoje eu estou pregando aqui para você? Porque eu sou a parte mais fraca, eu sou o menor. O menor abençoa o maior. No versículo 13, Davi falou: então ensinarei as transgressões e os teus caminhos, os pecadores se converterão. Um pecador está falando isso, querido. Se eu me arrepender, se o teu Espírito permanecer em mim, eu vou começar a pregar e ensinar para os outros e falar onde foi que eu errei. E aqueles que estão vendo o pecado hoje também vão se arrepender e vão converter. Sabe por que a tua família não converte? Sabe por que o teu vizinho não converte? Sabe por que o teu funcionário não converte? Sabe por que os teus inquilinos não convertem? Sabe por que todo mundo está ao redor de você não converte? Porque você não converteu ainda. Porque você não se arrepende. Eu sou pecador, desde o começo eu estou falando isso aqui. Você também é.
Mas eu estou podendo hoje aqui pregar, ensinar você, porque eu venci o pecado. Porque aquele que venceu o pecado habita em mim. O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu posso ter perdido tudo, se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Aonde eu for, tudo vai se transformar ao meu redor. Ele falou, eu vou ensinar para eles, para que outros não cometam o erro que eu cometi. Veja só, Deus dá autoridade para alguém que um dia pecou, para aconselhar e corrigir aqueles que estão pecando. Amém? Amém? Olha para o teu irmão e fala para ele, não é o fim. Se você se consertar, você ainda vai ensinar as pessoas, vai pregar para elas. Deus vai te levantar. Querido, a sua maior fraqueza vai se transformar no seu ministério. Vou repetir, a sua maior fraqueza vai se transformar no seu ministério. Seu problema é sexual, você vai pastorear pessoas com problema sexual. Seu problema é droga, você vai cuidar de pessoas que tiveram problema com droga. Seu problema é A, B, C, Deus vai te levantar para cuidar dessas pessoas. Porque você, quando tem domínio sobre isso, você tem autoridade sobre aquilo, e aquilo não te governa mais. Versos 16 e 17, estou acabando. Vai acabar meio-dia hoje, viu, gente? Meio-dia, amém? Versos 16 e 17 diz: pois não tem prazer em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradaria de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido, contrito, não desprezarás. Aqui está falando aqui, preste atenção, isso que é muito importante. Versículo 16. Fala assim, pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocausto. O que ele está falando? Sabe o que ele está querendo dizer? Que os ritos religiosos não podem obter perdão. Você acha que porque você está vindo na igreja, você está dando dízimo, você está dando oferta, você vem em todos os cultos, isso justifica o fato do seu pecado. Mentira, o diabo está te enganando, está te roubando. Davi está falando isso, olha, eu pequei. Se o Senhor gostasse que se consertasse o pecado, justificasse, em troca de uma oferta, eu daria oferta e estaria tudo certo entre a gente, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que eu seja religioso. A maioria das pessoas que estão na igreja hoje são religiosas. Sabe por quê? Porque elas continuam vivendo a sua vida no pecado e indo na igreja sendo crentes. Tem muito crente que vai para o inferno, viu? Muito, mas muito mesmo. Ele está querendo dizer aqui que os rituais religiosos não justificam e nem absolvem o nosso pecado. E aqui ele fala que se Deus aceitasse isso, Ele daria. Mas a verdadeira oferta, no verso 17 fala que Deus quer. O que Deus quer verdadeiramente? Qual que é a verdadeira oferta? Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Sabe o que é coração quebrantado? Coração quebrado. É quando eu, como pastor, chego em você e falo, olha, eu sei que você está se perdendo, eu te conheço, eu já estou te pastoreando, você está fazendo assim. Você, pastor, não tem nada a ver, você não sabe de nada. Você é um orgulhoso, um arrogante. Você não tem um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Porque você está vindo na igreja, você acha que você já está fazendo... Deus ele está fazendo um favor para Deus de você estar aqui na igreja. E Deus vai aceitar isso. Não. Está falando aqui que Deus deseja alguém que seja quebrantado. Eu errei, eu pequei. Me ajuda. Eu quero sair dessa. Senhor, me ajuda. Pastor, me ajuda. Eu estou quebrado. Meu coração está aberto para ser corrigido. Você que não aceita a correção, querido, toma cuidado. Seu coração pode não estar tão quebrantado assim. As pessoas hoje em dia elas não aceitam a correção do pastor. Elas querem cobrar os seus direitos, mas não querem cobrir os seus deveres. Você sabia que há um regime interno que rege essa igreja aqui? Que toda igreja, para ela ter a documentação, precisa ter um regime interno? Se você não sabe, você deveria saber. Você tem que cumprir com os seus deveres para que você faça parte dessa comunidade, porque aqui não é bagunça, que entra e sai quem quer, não. Não é assim, não. Nós precisamos ter regras, princípios. Quando você vai trabalhar numa fábrica, quem já trabalhou em fábrica, levante a sua mão, por favor. Você faz um curso que chama integração. Em algumas fábricas é uma semana, tem outras que é um dia. E você faz um curso para saber todas as regras que tem dentro daquela empresa, para você não quebrar nenhuma regra, para você não ser punido depois. É um regime interno. Aqui ele está falando justamente isso. Repita comigo. Fala assim: atos religiosos não purificam
do meu pecado. Está claro para vocês? Então quer dizer que Deus não quer atos religiosos, não quer que eu vá na igreja, não quer que eu dê oferta? Vamos continuar lendo. Aí ele fala: espírito quebrantado, coração contrito, Deus não despreza. Verso 19. Então, quer dizer, só então agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Deus só aceita a sua oferta. Deus só aceita o seu dinheiro, a sua oferta, o seu louvor, a sua adoração. A oferta não é só dinheiro, tudo que você faz para Deus. Antes, só aceita com uma condição: antes você de todo o coração se consertando com ele. A Bíblia fala: você que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai, deixa a oferta no altar e vai e conserta. Tudo que você faz de adoração para Deus só é aceito quando há um conserto antes. Quem entendeu, diga amém. Lá em Mateus 15, 8, coloca rapidinho, Samuel, por favor. No Mateus capítulo 15, versículo 8, deixa isso muito claro. Lá fala sobre isso. O Senhor falou para o povo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sim, não. Não, sim. Me louva com os lábios, me adora. Tudo entregarei. Nossa, hoje está frio, né? Não vou no culto hoje não. Tudo deixarei. Nossa, ontem teve a luta do Belfort. Vou ficar até 2 horas da manhã acordado para assistir essa luta aí. Essa luta vai ser pancada. O Belfort perdeu, ganhou. Mesmo perdendo, ganhou dinheiro. E você não ganhou nada. Ainda deixou de vir na igreja. Porque você teve coragem de ficar até 2 horas da manhã para assistir um macho batendo na cara do outro. Mas você não tem a capacidade de acordar cedo para vir no culto adorar. Ai, porque eu estou cansado a semana inteira, eu tenho que acordar cedo. Tá vendo como é que você dá desculpa para tudo? Eu coloquei esses dias uma frase no Facebook: a sua melhor desculpa tem que ser, a sua vida tem que ser muito melhor do que sua melhor desculpa. Repita comigo: a minha vida precisa ser muito melhor do que a minha melhor desculpa. Meu irmão, pare de se justificar, pare de dar desculpa para as pessoas, pare de se consertar assim. Mude a sua vida, mude a sua maneira de ser, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei se você vai voltar aqui depois dessa palavra de hoje, então eu vou segurar você até meio-dia. Não sei o que vai acontecer a partir de hoje, né? Não me responsabilizo, não sei. Mas eu tenho convicção que eu vou dormir tranquilo hoje, porque eu estou falando tudo que Deus está mandando. Como sempre falei aqui nesse altar. Porque aqui é lugar de vida e de morte. Se eu fizer alguma coisa, um deslize aqui, eu estou trazendo morte para mim, condenação. Eu não estou brincando de ser crente. Não estou brincando de ser pastor. Eu acredito fielmente que tudo que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça. Então Mateus 15, 8 fala que o povo adorava a Deus com os lábios, mas o coração estava... Você compreende isso que está escrito aqui? Amém? Você consegue compreender? Sim, igreja? Para terminar então, Salmos 32. Salmo 32, agora é para acabar mesmo. Não é historinha de pastor, não. Salmo 32. A gente está aqui nessa manhã com a visita da irmã Maiara. Eles são lá da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Bueno Brandão, uma igreja que a gente ama muito. Eu sempre já estive lá ministrando, minha esposa também. E ela está aqui hoje com a família dela. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ela já está acostumada com o nosso jeitão assim, né? Hã? Glória a Deus, amém. Salmos 32 diz: bem-aventurado. O que é isso? É abençoado. Você vai ser abençoado, amém? Não fica triste não, dá um sorriso, fala: meu irmão, fala, irmão, fala, hoje nós apanhamos pra caramba, fala assim. Fala para ele: apanhamos bastante. Só que se a gente arrepender, vamos ser muito abençoados. A Bíblia fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Quem está falando é Davi. Cujo pecado é coberto. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava. Ai, Deus vai pesar a mão em você.
Ah, isso aí não existe, está na Bíblia. Porque a tua mão pesava de noite e de dia sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Talvez a pessoa que está acordando do seu lado está mal-humorada é por causa de pecado, viu? Não é por causa de que tá assim, você queimou arroz ou coisa desse tipo, não. Tem que confessar. É tempo de confessar pecado, igreja. Amém? É tempo de tirar a sujeira debaixo do tapete. É tempo de vivermos na verdade. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade. Pecado e iniquidade, as duas coisas que eu expliquei aqui hoje. E não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as transgressões. E tu perdoaste a iniquidade e o meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Aleluia. Fala comigo, fecha teus olhos, fala: todo homem. Repita: todo homem que for santo orará-te a tempo de te encontrar. Fecha os teus olhos. Acredite no poder disso que você falou agora. Curva a sua cabeça. Todo e qualquer homem, curva a tua cabeça. Todo e qualquer ser humano que deseja a santidade encontrará Ele em tempo ainda de se arrepender. O desejo de Deus é que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno, que ninguém morra sem Jesus. Vou repetir. Fique com seus olhos fechados. É muito forte isso. Para mim, eu vou me apegar nisso aqui, querido. Para minha salvação. É como se eu tivesse como se eu tivesse num navio, num cruzeiro, e o navio afundasse. E eu visse um pedaço de madeira e me apegasse nele. A minha vida se dependesse dele. Eu vou me pegar nesse versículo como um pedaço de madeira no meio do mar. E vou dizer para você: por isso todo aquele que é santo orará-te a tempo de poder te encontrar. Ainda tem tempo para você se confessar nessa manhã. Ainda há tempo para mim e para você. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. O amor, a misericórdia, a graça de Deus está aqui nesta manhã. Eu posso senti-la me alcançando, te alcançando. Porque não há ninguém aqui nessa manhã que não necessite dessa graça, que não necessite desse amor, que não necessite de confessar os pecados, que não necessite de mudança. Todos nós necessitamos, a começar por mim. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Chore na presença do Senhor, fala com Ele. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Vem com teu Espírito Santo, transformador, restaurador, que convence o homem do pecado. Vem. Por isso, todo aquele que é santo orará-te a tempo de poder te encontrar. Ore a Ele. Ore a Ele. Você que quer ser santo, ore a Ele. Clame. Ore. Confesse. Se você quiser se ajoelhar, quiser para um canto da igreja para ninguém ouvir a tua oração, mas não saia daqui do jeito que você andou. Não saia daqui sujo. Não saia daqui encardido. Não saia daqui porque há sangue para te limpar. Sua vida vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Confessa. Confessa. Vomita tudo que está dentro de você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto
em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Descanse nos braços de Deus. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, Deus. Em teus braços é meu descanso. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Deus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Deus. Pega as tuas mãos e diga: recaio, recaio em tua graça. Receba a graça de Deus sobre a tua vida. Recaio de novo em tuas mãos, meu Deus de amor. Recaio em tua graça.